Ó, galera, vamos lá, vamos começar aqui. Ó, vamos lá, vamos começar? Interessante. Ó, vamos lá, ó. No final. Vamos lá, ó. Porque isso é rapidinho. Vamos lá, ó. Então é o seguinte. Qual é a definição aí de número complexo, né? Quando você estava aí no nono, primeiro ano, resolvendo a equação de segundo grau lá, era de lei, às vezes aconteceu o quê? Um delta negativo, não é isso? Aí chegava lá, delta negativo, fazer o quê? Não tem solução, acabava a conta próxima, né? Só que esse fato lá de não ter solução é que não tinha solução porque o seu conjunto universo era o conjunto dos números reais, beleza? E aí, para resolver esse tipo de problema, onde, né, como eu vou calcular a raiz quadrada de número negativo? Precisou-se então, né, surgiu a ideia do conjunto dos números complexos. E aí foram feitos estudos aí, demonstrações, para a gente poder operar tudo isso daqui. E a aplicação maior de um número complexo é na parte de física, principalmente na parte de refração e ótica, tá? Então, vamos lá, ó. O que a gente precisa saber aqui de complexo? Primeiro, quem é o I, né? Quem é esse cara aqui, ó? I, no conjunto dos complexos, ele representa a unidade. Então, I é a chamada unidade imaginária. Beleza? E o conjunto dos complexos, ele tem essa simbologia aqui, é o C, tá? Então, o I é a chamada unidade imaginária, beleza? E qual é a definição disso daqui, dessa unidade imaginária? A definição é que raiz quadrada de menos 1 é a minha unidade, é o I. Beleza? Só que, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Se aqui é raiz quadrada, quer dizer que antes, ou eu posso pegar esse cara que é raiz e trazer para o lado de cá, né? Então, posso dizer que I elevado ao quadrado é menos 1. E é isso aqui que a gente vai precisar carregar daqui para frente. Beleza? Então, I ao quadrado é menos 1. Então, tudo que tiver no conjunto dos complexos, I ao quadrado é menos 1. Belezinha? Tranquilo? Então tá. Bom, daí a gente tem o seguinte, tá? Todo número complexo, ele é dividido assim, ó. A gente vai estudar a forma algébrica de um complexo e a forma trigonométrica. E quem for aí depois fazer aí EFON ou escola, vai estudar a forma exponencial também, tá? Então a gente pode escrever o complexo de 3 maneiras. Forma algébrica, trigonométrica e exponencial, tá? Para a prova de vocês, só cobra a algébrica e a trigonométrica, tá? Vamos lá então. O que é a forma algébrica de um complexo? Todo número complexo, que eu vou chamar aqui de Z, ele é uma soma, beleza? Ele é uma soma de 2 valores, ou de 2 partes, né? Assim, ó. Tá? Onde esse cara que não tem nada, ele é chamado de parte real do complexo. Então, esse coeficiente é chamado de parte real. E o coeficiente que acompanha o I, ele é chamado de parte imaginária. Belezinha até aqui? E os coeficientes, tanto A como B, só podem ser números reais. Então, A e B só pode ser número real. Tranquilo até aqui? Belezinha? Um detalhe importante é que a parte real, ela pode vir representando, pode vir assim, ó. RE de um complexo.
Então é parte real do complexo Z. E a outra representação é IM de Z. Ou seja, a parte imaginária do complexo Z. Belezinha? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vou colocar aqui alguns exemplos, ó. Então, exemplo. Vou botar aqui um Z1. 3 menos 2i, aliás, mais. Z2. Menos 5 mais i. Um Z3 aqui com menos 7i. Um Z4. 8. E um Z5 aqui do lado como zero. Tá? Então vamos lá. Ó. Com esses 5 exemplos, a gente vai identificar aqui quem é a parte real e quem é a parte imaginária de um complexo, beleza? Então a parte real é o cara que é sozinho, sem acompanhar ninguém. Então no primeiro caso aqui, ó, a parte real do complexo Z1 é o 3, não é isso? E a parte imaginária do complexo Z1 é o mais 2, ou 2 positivo. Show? Já no segundo exemplo, a parte real do complexo Z2 é o menos 5. E a parte imaginária é o 1, que não aparece aqui na frente. Tranquilão? Então tá. O Z3 é o menos 7i, né, que eu coloquei. Então, ó, Z3 menos 7i. Parte real não tem, né? Não apareceu. Então, se não apareceu a parte real, quer dizer que o número é 0. E a parte imaginária do Z3 é o menos 7. Já o Z4 aqui é o 8, né? Então, 8, parte real. Então, ó, parte real do Z4, 8. Parte imaginária, apareceu aqui? Não tem I, não é isso? Então, se não tem I, parte imaginária é o 0. Belezinha? E no último aqui, tanto a parte real, que é nula, não é isso? E a parte imaginária, que não apareceu, também é nula. Beleza? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Então, primeiro passo então, que a gente precisa é saber identificar quem é a parte real e quem é a parte imaginária. Tá? Sabendo classificar isso, duas situações, duas não, 3. Primeiro, se eu tiver algum complexo onde a parte real é nula, mas a parte imaginária é diferente de 0, esse cara aqui é chamado de um complexo imaginário puro. Beleza? Então, o que é um complexo que é imaginário puro? Um complexo é imaginário puro quando a parte real é nula e a parte imaginária é diferente de 0. Show? Tranquilão? Tá. Quando eu tenho um número real, se o complexo tiver parte real diferente de 0 e parte imaginária nula, esse número aqui é um número real. Então tem um número real. Então a parte real é diferente de 0 e a parte imaginária é igual a 0. Ok? E quando eu tenho um complexo que ele é nulo? Então o complexo é nulo quando parte real e a parte imaginária ambos são nulos. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilão? Guardem isso, porque eu já vi isso aqui ser cobrado em prova, por incrível que pareça. Né? Ah, professor, isso aí é besteira, não cai em prova. Cai sim, tá? Eu já vi cair. Belezinha? Então tá. Bom, ó, vou pegar um exemplo de mais ou menos aí como pode cair na sua prova, tá? Vou colocar aqui, ó, um complexo assim, ó, tá? Então tem esse complexo aqui. Aí a pergunta dele é assim, ó. Determine o valor de M
Vou colocar aqui, ó. Determina o valor de M para que o complexo, para que Z seja imaginário puro. Imaginário puro não, né? Seja real. Beleza? Então tá aqui, ó. Então esse aqui é um exemplo que já caiu em prova, tá? Vamos lá então. Para esse cara aqui ser um número real, o que tem que acontecer? A parte imaginária tem que ser quanto? 0. Então M igual a 2. Então a parte real tem que ser 0. A parte imaginária tem que ser 0, não é isso? E a parte real tem que ser o quê? Diferente de 0. Então M ao quadrado é diferente de 4. M tem que ser diferente de mais ou menos 2. Só que a gente chegou à conclusão que se o M for 2, vai anular as duas situações aqui, não vai? Então, se M é igual a 2, resolve o meu problema? Não. Então aqui, o meu problema tem como ser número real? Não. Então, não tem solução. Então aqui, ó, a solução é vazia. Ou seja, não existe valor de M que resolve o meu problema. Tudo bem? Entendido isso? Sim ou não? Sim? Então tá. Se eu não me engano, na prova foi o contrário. Ele pediu imaginário puro. Então, se for imaginário puro, esse cara tem que dar 0, não é isso? Isso aqui tem que ser diferente de 0. Então, o primeiro tem que dar 0. E o segundo tem que ser diferente de 0. Ou seja, se o M for igual a 2, vai anular as duas situações, não é isso? Porém, se o M for menos 2, vai zerar a primeira e a segunda vai ser diferente de 0. Ou seja, M igual a menos 2 resolve o meu problema, caso ele pedisse que aqui fosse imaginário puro. Tudo bem? Tranquilo? Entendido isso? Sim ou não? Sim? Então tá. Então beleza. Oi? Esse que você colocou, você disse que a solução é imaginária. Mas por quê? Como é que vai de novo? Aqui, você disse que M igual a 2 e M diferente mais ou menos 2. Aí você disse que a solução não existe. Aham. Mas por que? Se anulasse tudo, não daria 0? Então, mas aí eu não quero que seja nulo, eu quero que seja real. Ou seja, eu quero que aconteça isso aqui, ó. Parte real diferente de 0, parte imaginária igual a 0. Beleza? Se o M for igual a 2, aqui vai dar 0. Mas aí aqui também vai dar 0. Aí eu vou ter um complexo nulo e não real. Show? Uma questão de assim, falso verdadeiro. Aí se colocasse que o número todo desse 0, ele não seria real. Ele seria nulo. Então, para complexo, tipo, o nulo é um número real, tá? Tudo bem? O 0 é número real. Só que para complexo tem essa diferenciação de classificação. Tipo, quando é nulo é porque os dois têm que dar 0. Quando é real é só o imaginário que tem que dar 0. Sacou? Mas 0 não deixa de ser número real não, tá? Beleza? Então vamos lá. Ó. Então, show. Sabendo disso daqui, ó, a gente vai trabalhar agora a parte de igualdade de complexos. Então assim, quando dois complexos são iguais. Então imagine que eu tenho um complexo Z1 A mais BI e um complexo Z2 C mais DI. Z1 será igual a Z2 se e somente se a parte real do Z1 for igual à parte real do Z2
e a parte imaginária do Z1 for igual à parte imaginária do Z2. Beleza? Então a gente tem que ter parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Tranquilo? Entendido isso? Show? Então, por exemplo, ó, se o cara fala assim, ó, eu tenho um complexo Z1 que é x mais 3i, um exemplo. Aí tem um complexo Z2 que é 5 mais 7 menos 2y, assim. Só que ele afirma que o Z1 é igual ao Z2. Qual é o valor de x e qual é o valor de y? Então, calcule x e y. Beleza? Então, como o Z1 é igual ao Z2, o que a gente vai fazer? Parte real do Z1 é igual a parte real do Z2. Então, x é igual a 5. Tranquilo? Parte imaginária do Z1, que é o 3, igual a parte imaginária do Z2, que é 7 menos 2y. Então, eu vou passar o 2y para o outro lado. Vai ficar 7 menos 3, não? 2y igual a 4, y igual a 2. Então, achei o valor de x e de y. Tranquilão? Entendido a igualdade? Show? Então, beleza. Então, quem quiser, copie, por favor, para a gente poder ver a parte aí de operações, tá? Bom, vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó, para a gente terminar essa primeira parte de complexo, que é a parte algébrica, o que é o conjugado aí de um número complexo? Conjugado nada mais é que trocar o sinal da parte imaginária. É só isso, tá? Então, qual é o conjugado de 7 mais 5i? Só trocar o sinal da parte imaginária. Então fica 7 menos 5i. Só isso. É só trocar o sinal. Só o sinal da parte imaginária. Beleza? Tranquilo? Então, se eu tiver um complexo com um número real, não tem conjugado, né? O conjugado é ele mesmo. Porque vai ser 0i, né? Show? Tá. Agora a gente vai trabalhar aqui a parte de operações aí com complexo. Como a gente vai somar, subtrair, multiplicar e dividir dois complexos na forma algébrica, beleza? Então, soma na forma algébrica. Então, eu tenho dois complexos aqui, ó, o Z1 e o Z2. Z1 mais o Z2. Então, isso daqui vocês vão trabalhar da mesma maneira que se fosse um polinômio, é a forma algébrica. Então, parte real, número com número, então parte real com parte real, vai ficar 6 menos 3, parte imaginária com parte imaginária. Tranquilo? Então, real com real, imaginário com imaginário. Então, 6 menos 3 aqui vai dar 3, 4 mais 2, 6i. Tranquilo? Mesma coisa na subtração, ó. Eu vou colocar aqui, então, o primeiro menos o segundo. Então, eu tenho menos com menos, vai dar mais. Eu posso tirar tudo do parêntese, ó. Vai ficar mais 3 e menos 2i. Beleza? Então, ó, número real com real. Então, 6 mais 3, 9. Imaginário com imaginário. 4 menos 2, 2. Beleza? Tranquilo? Então, soma e subtração é igual vocês já estão acostumados a fazer aí, termos semelhantes. Ok? Multiplicar, vocês também já estão acostumados a fazer. Termo semelhante do mesmo jeito. Só que agora, ó, distributiva. Então, é algébrico. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. Mais com menos, menos, não? Então, distributivo agora para o 2i. 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar 10i. E menos 2, perdão, 2 vezes menos 4, menos 8. I vezes i ao quadrado. Tranquilo? Bom, agora vamos lá. 15
Menos 12i mais 10i vai ficar menos 2i, tranquilo? Só que a gente aqui vai utilizar o seguinte, ó. Qual é a definição? Que i ao quadrado tem que dar quanto? Menos 1. No lugar do i ao quadrado, a gente vai trocar por menos 1. Então, eu tenho 15 menos 2i, menos com menos, mais. Então, 15 mais 8, 23. Então, 23 menos 2i. Tranquilo? Beleza? Então, todo mundo aqui compreendeu aí soma, subtração, multiplicação? Tá. Ó, tem que compreender a multiplicação, porque na divisão a gente vai precisar desse processo, beleza? Então, como que eu vou dividir dois complexos? Então, como eu vou dividir o 4 mais 3i por 1 menos i? Como eu vou efetuar essa divisão? Tá? Vou trazer para cá, ó. Então, como a gente vai fazer a divisão? Dividir dois complexos é a mesma ideia, vamos colocar assim, de racionalizar. Tá? Ou seja, eu tenho que sumir com o i daquele denominador. Aí, como que eu vou fazer isso? Toda vez que estiver dividindo um complexo, a gente vai multiplicar no numerador e no denominador pelo conjugado desse cara aqui. Então, qual é o conjugado de 1 menos i? 1 mais i. Então, a gente vai multiplicar em cima por 1 mais i e embaixo por 1 mais i. Beleza? Então, na hora de dividir dois complexos, multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Tranquilo? E aí é distributivo, ó. 4i, 3i e 3i ao quadrado, né? Aí no denominador, tá? Virou o que aqui? Soma, não é isso? E diferença. Então virou um produto notável, né? Produto da soma pela diferença. Então no denominador sempre vai ter esse resultado. Produto da soma pela diferença. E como é que é esse produto notável? É o quadrado do primeiro, não é isso? Que é i, que é 1, então, menos o quadrado do segundo. E o segundo é quem? É o i. Beleza até aqui? Então tá. Então vai ficar assim, ó, 4 mais 7i, 3 vezes i ao quadrado vale menos 1. Dividido por 1 menos i ao quadrado. Ok? Tá. 4, 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 7i, dividido por 1 menos, só que i ao quadrado é menos 1. Então vai dar 1 mais 7i, menos com menos, mais 1 mais 1, 2. Beleza? Tudo bem? Tá. Aí, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, ó. O denominador da divisão, tá? O denominador da divisão, ele sempre vai ser o seguinte, ó. Vamos pegar um denominador qualquer aqui, vamos chamar isso aqui de m mais ni, pode ser? Tá? Bom, então, independente do denominador, quando a gente efetuar a divisão, o resultado da divisão sempre vai ser o primeiro coeficiente ao quadrado mais o segundo coeficiente ao quadrado, beleza? Então não precisa nem ficar fazendo produto notável não, pode fazer direto isso daqui, tá? Então, 1 ao quadrado, 1, menos 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Pode fazer com qualquer um aí, beleza? Tranquilo? Então, não precisa nem ficar se preocupando em produto notável, já faz direto. Primeiro ao quadrado mais coeficiente ao quadrado. Tranquilinho? Beleza? Então tá. E para finalizar essa parte aqui de operações, deixa eu deixar aqui do lado. E para finalizar essa parte de operações, tem um lance aqui, ó, que é a chamada potência de i.
que é assim, ó. Se eu pegar o i e elevar a zero, quanto é que dá qualquer número elevado a zero, desde que a base não seja zero? 1. Quanto é que dá qualquer número elevado a 1? É um número, não? Por definição, i ao quadrado é menos 1, né? Tá. Então, se eu quisesse calcular, por exemplo, i ao cubo, menos i, né? Porque seria menos 1 vezes i, correto? Cubo é como se fosse quadrado mais 1. Tudo bem? Tá. Vou colocar aqui do lado. E a quarta? Quarta não seria quadrado vezes quadrado? Ou seja, menos 1 vezes menos 1? Então dá 1. Quinta seria i vezes i a quarta? Só que i a quarta não dá 1? Isso aqui fica i. Então reparem que isso aqui vai começar a repetir, né? Tranquilo? Então, a cada 4 expoentes seguidos, a gente tem uma repetição. Belezinha? Tá. Então, sabendo disso, imaginem que lá na sua prova o cara pede assim, ó, quanto vale i elevado a 2053? Tá? Então, quanto vale isso daqui? Bom, se a cada 4 eu tenho uma repetição, para saber quanto vai dar esse cara, basta dividir por 4 e ver o resto. Tá? Como assim, ó? Basta pegar o 2053, que é o expoente, e dividir por 4. Ok? Então tá. 20 por 4 vai dar 5. Sobra nada, desce o 5. 5 por 4 dá 1. Sobra 1, desce o 3. 13 por 4 dá 3. Sobra 1. Esse resto é a mesma coisa que esse cara aqui, ó. Então, i elevado a 2053 é o mesmo que i elevado a 1. Só que i elevado a 1 dá quanto? Dá i, né? Então, isso e isso é a mesma coisa. Tudo bem? Tranquilão? Entendido isso? Beleza? Aí, vocês podem também fazer o seguinte. Como é uma divisão por 4, não precisa pegar o número todo. Que isso, professor? Que mágica é essa? Pega só os dois últimos. Então, 53 dividido por 4 dá 13 e sobra 1. Pronto. Você chegou no seu resultado. Não precisa dividir o número inteiro. Basta pegar só os dois últimos. E se esses dois últimos forem um cara menor do que 4? Já está feita a sua conta. Por exemplo, ó. Se eu pegar aqui, ó, i elevado a 1002. Os dois últimos aqui, ó, dá 2, não é isso? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que i ao quadrado. Isso aqui é menos 1. Tudo bem? Beleza? Então tá. Então é isso. Quem quiser, copie aí, por favor, que eu quero fazer algumas observações sobre isso daqui ainda, tá? Molezinha, né? Trivial, né? Ó, vamos lá, ó. Aqui, galera. Rapidinho, ó. Toma cuidado que se tiver uma soma ou uma subtração... Deixa eu colocar isso aqui como menos, para ficar bonito. Tá. Eu não vou poder utilizar essa regrinha de dividir por 4, tá? Esse aqui é um caso bem específico, que é o caso do 1 mais i, tá? Então, toda vez que você tiver 1 mais i ou 1 menos i, vocês vão poder desenvolver dessa maneira que a gente vai resolver aqui agora, tá? Caso não seja isso, aí a gente vai aprender na próxima aula fazer a potenciação na forma trigonométrica, tá? Vamos lá então, ó. 1 mais i elevado a sexta. Vocês concordam comigo que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3? Então dá para resolver isso daqui, né? Ou modificar isso e escrever assim. Uma potência elevada a outra. Tranquilão? Tá. Só que 1 mais i ao quadrado não é um produto notável? Soma ao quadrado? Então fica quadrado do primeiro
2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. E tudo isso aqui é elevado ao cubo. Só que quadrado e 1, i ao quadrado é menos 1, não é isso? Dá para cancelar, né? Então, primeira coisa, carreguem 1 mais i ao quadrado é 2i. Isso aqui é, para quem vai fazer prova de oficial depois, aí, campeão de prova, tá? 1 mais i ao quadrado é sempre 2i, ok? Tá, então ficou 2i elevado ao cubo. Quanto é 2i ao cubo? Tipo, quanto é 2 ao cubo? 8, não? E quanto é i ao cubo? Menos i. Então concorda que isso aqui é menos 8i? Assim? Tranquilo, sim ou não? Sim? Tá. Professor, aqui foi molezinha. A quantidade é par, né? O expoente é par. E se o expoente for ímpar? Como é que eu vou dividir essa parada por 2? Aí você é um gênio da matemática, né? Com certeza. E aí sabe que 9 é 8 mais 1, não é isso? Então você vai escrever, ó, elevado a 8 vezes elevado a 1. Repete a base, somos expoentes. Tranquilo? E aí a gente conseguiu obter um cara que é par de novo. Então é o mesmo processo daqui de cima. 8 é 2 vezes 4, né? Ah, que beleza, hein? Então vamos lá, ó. Se 1 mais i ao quadrado deu 2i, então 1 menos i ao quadrado vai ter que dar quanto? Menos 2i, né? Então isso aqui vai ficar menos 2i elevado à quarta vezes 1 menos i. Tranquilão? E quanto é que é 2 elevado à quarta? 16, né? I elevado à quarta vai dar 1. Então não vou nem colocar. Então ficou 16 vezes 1 menos i. Aí se quiser, pode fazer distributivo. Tudo bem? Tranquilão? Beleza. Outro detalhe que pode cair na sua prova é esse daqui, ó. Aí esse aqui é o melhor que a gente tem. Que é o seguinte, ó. Se o cara fala assim, ó, quanto vale isso daqui, ó? Aliás, vamos fazer... Pode ser assim, tá? Vou trocar por i logo. Assim. Tá, assim. Aí ele pergunta, quanto vale essa soma aí? Beleza? Qual é o primeiro passo que vocês, né, dariam se ele perguntasse isso? Quanto vale essa soma? Isso. Ó, uma opção é perceber que isso aqui é uma PG. Né? I ao quadrado, I ao cubo, I à quarta. Então você está tendo uma razão I aqui, né? Então, uma opção era perceber que isso aqui era uma PG, beleza? E aí fazer a soma da PG finita. Tudo bem? Beleza? Ah, quantos termos tem, professor? Basta pegar o maior, diminuir do menor e somar 1, né? Aqui eu tenho uma PG de 153 menos 2 mais 1, de 152 termos. E aí ficaria assim. O primeiro vezes a razão, menos 1, elevado a n, né? Que eu esqueci, perdão. Sobre a razão, menos 1. Tranquilo? Aí seria essa soma, teria que ser resolvida desse jeito. Esse é um caminho, tá? Que vai dar um caminhãozinho de conta aí. O outro caminho é o seguinte, foi o que o Luiz falou. Ó. Percebam, por essa sequência, que independente de onde você estiver, a cada 4 expoentes consecutivos, a soma é 0. Como assim, ó? I elevado a 1, 2, 3, 4. Ó.
1, 2, 3, 4. I menos 1 e 1. Beleza? Então, a cada 4 consecutivos, a soma é sempre 0. Tudo bem? Independente de onde você esteja. Tranquilão? Então, como é que a gente poderia resolver essa soma, então? Quantos termos tem? 152. Então, o que a gente pode fazer aqui? Pegar o 152 e dividir por 4. Por que dividir por 4? Porque aí eu vou estar verificando quantos blocos eu tenho com 4 seguidos. Beleza? Então, vou pegar o 152 e vou dividir por 4. Ó, dividir alguém por 4, basta pegar aqui os dois últimos, que eu quero verificar só o resto, tá? Então, 52 por 4 dá 13, sobra nada. O que significa isso? Que eu vou ter uma quantidade exata de blocos com 4 algarismos. Tranquilão? Então, eu vou pegar 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 e assim por diante. Beleza? Só que a soma de 4 consecutivos dá quanto? 0. Então, o que eu estou fazendo aqui, na realidade? 0, mais 0, mais 0. Então, qual é a soma disso? 0. Tudo bem? Beleza? Ah, professor, e se sobrar resto? Por exemplo, ó, se aqui fosse 154. Então, vamos colocar outro exemplo aqui. Deixa eu deixar esse aqui assim mesmo. Para a gente finalizar, tá? Vocês estão com pressa aí? Para a gente fechar aqui, ó. Então, ó, imagina o seguinte, ó, se eu tivesse assim. Tá. Aí vamos, quantos termos tem aqui? Do 7 até o 223. Né? Pego o último, diminui do primeiro e soma 1. Isso aqui vai dar 217, né? Então, eu tenho 217 termos. Vou pegar esses termos, vou agrupar de 4 em 4. Então, vamos ver se essa divisão dá exata. Se eu pegar o 17 e dividir por 4, dá exato? Não, dá resto quanto? 1. Então, se eu pegar o 217 e dividir por 4, eu sei que vai dar resto 1. Vou nem fazer essa conta aqui, não. Tá? Sei que vai dar resto 1. E o que significa esse resto 1? Significa que, se eu agrupar isso aqui de 4 em 4, vai sobrar um termo. Se eu começar da esquerda para a direita, qual é o termo que vai sobrar? O último, não é isso? Ó. Então, significa que eu estou fazendo 0 mais 0 mais 0 mais 0 até sobrar alguém, sobrou o último. Sobrou esse cara aqui, ó. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar o 23, vai usar a mesma regra, dividir por 4, é uma potência de I, né? Então, 23 por 4 dá resto quanto? Resto 3, não é isso? Então, I elevado a 223 é a mesma coisa que I ao cubo. E quanto vale I ao cubo? Menos I. Beleza? Então, essa soma aqui vai dar menos I. Entendido isso? Então, ó, o resto, ele mostra quem vai sobrar no final. Se é o último, se é o penúltimo, se é o, no caso, se fosse resto 2, penúltimo e último. Se fosse resto 3, antepenúltimo, penúltimo e último. Show? Beleza? Então tá. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Semana que vem a gente vê a parte trigonométrica. Show? E fecha a matéria. Ou então, eu vou deixar avisado aí, porque a gente tiver com a matéria mais adiantada, fazer a parte trigonométrica. Ah, faltou a parte da estatística, né? Lembrei. Ó, na parte da estatística que ficou faltando, era o tipo de gráfico aí. O mais cobrado aí para vocês é o seguinte, tá? Eu posso ter gráficos em barra, que pode ser assim,
ou coluna, separado, né? Pode ser na horizontal ou na vertical, beleza? Show? Tranquilo? Só que tem que tomar cuidado, que às vezes esse gráfico de coluna aqui, de barra, ele aparece assim, ó. Um colado no outro. Vocês já viram um gráfico assim? Com um colado no outro? Assim? Beleza? E geralmente quando aparece assim, ó, um colado no outro, isso aqui é um gráfico que está representando intervalos de classe. Lembram do intervalo de classe? Lembram disso? Que é quando vai de um dado até o outro. Então, geralmente, quando vem gráfico com coluna colada, é porque está representando um intervalo de classe. Gráfico que representa intervalo de classe tem um nome. Isso aqui é chamado de histograma. Então, se eu decidir falar histograma, já sei que é um gráfico que está representando intervalos de classe. Tudo bem? Beleza? E já vi cair na prova de vocês o seguinte, ó. Um gráfico de linha, assim, chamado polígono de frequência. E por definição, o polígono de frequência, ele sai do histograma. E como é que sai esse gráfico aqui? Ele sai do ponto médio de cada classe. Então você vai ter ponto médio com a frequência aqui, ó, de cada classe, ó. Show? Lembrando que isso aqui é o FI. Então você vai juntar os pontos médios com a respectiva frequência. Esse gráfico aqui é o polígono de frequência. Tudo bem? Só que na prova de vocês, o cara já cobrou isso aqui 2 vezes. E cobrou 2 vezes de maneira errada. Então o errado para eles, na realidade o errado para eles é o certo. Tá? O que acontece? Ó? Na prova, eu já vi cair a definição de polígono de frequência. E aí na definição ele colocou a maneira correta. Só que na hora de aplicar o gráfico, ele aplicou de maneira errada. Tá? Eu já vi questão, por exemplo, ó, o polígono de frequência, o dado que está aqui, ó, teria que ser o ponto médio da classe. Só que as 2 questões que eu já vi cair na prova, ele não utilizou o ponto médio, ele utilizou o limite superior da classe. Tá? Então, na hora da prova, se cair um gráfico com um polígono de frequência, para EA, vocês vão admitir que essa parte aqui é o limite superior da classe e não o ponto médio. Tá? É um erro, mas a prova entende assim. Tranquilão? Beleza? Então tá. E por último, eu já vi na prova de vocês cobrar uma parada chamada ogiva. Tá? Ele perguntava qual era a definição de ogiva. Ogiva, ele sai também do histograma. O que é a ogiva? Aqui não é o limite superior de cada classe, certo? Então você vai olhar para o limite superior de cada classe e como se você já estivesse montando um novo gráfico. Aqui está o limite superior de cada classe. Aqui no eixo Y é a frequência acumulada. Então, por exemplo, imagine que aqui fosse 3. Então, no primeiro limite superior tem a frequência 3. Aí a outra frequência aqui, vamos colocar que seja 7. 7 mais 3, 10. Então, aqui no eixo Y, vai vir a parte acumulada. E aí vai virar um gráfico de linha. Tranquilo? Beleza? Tá. E para fechar, vocês sabem o nome desse gráfico aqui? Quando tem a circunferência dividida em várias partes? Gráfico de setores ou pizza. Tranquilo? Tá. Sabem que essa região, cada região aqui, o ângulo central é proporcional, né? É uma porcentagem da região, certo? Tá.
Vocês já ouviram falar de pictograma? Não? Pictograma é o gráfico onde, ao invés de aparecer coluna, aparece o desenhozinho. Por exemplo, quantas pessoas foram imunizadas aqui na escola? Ao invés de aparecer o dado aqui com a coluna, aparece um monte de bonequinho assim, ó. Tá? Beleza? Então, se trocar a coluna ou a barra por algum desenho, é um pictograma. Tudo bem? Tranquilo? E vocês já ouviram falar disso daqui também, ó? Cartograma. Não? Cartograma, cartografia, geografia. Mapa. Então, cartograma é um gráfico no mapa. Tranquilo? Então, vai ter um mapa e lá dentro do mapa vai ter o quê? As divisões, as porcentagens, a quantidade de número. Isso é um cartograma. Show? Beleza? Então era isso que eu tinha que ver com vocês, tá? Qualquer dúvida, semana que vem, a gente dá uma revisada aí. Show?